Boa noite, que bom ter você aqui. Boa noite, meu amigo, minha amiga que atendeu o meu convite. Boa noite a você que atendeu o convite do Espírito Santo, que foi impressionado por ele para estar aqui hoje nesse evento Conexão Team, onde eu vou te dar as senhas de acesso ao coração do seu filho, seja ele uma criança, um pré-adolescente, um adolescente ou um jovem. Eu tenho certeza que se você está aqui é porque o Senhor te escolheu a dedo. Há muitos dias, há muitas semanas eu tenho orado por este evento. E é por isso que eu já estou tão feliz, tão leve em finalmente poder estar aqui conversar com você sobre essa fase tão importante dos nossos filhos, dos nossos liderados, que é a adolescência. Na adolescência, geralmente, os nossos filhos, eles se afastam de nós, porque agora preferem a companhia dos amigos, dos líderes, e aí nós como pais entramos em conflito, muitas vezes nos ofendemos, porque parece que agora nós passamos a ser somente provedores, nós não temos mais conexão com os nossos filhos, eles não querem conversar conosco, eles não querem sair conosco, eles não querem nem mesmo sair do quarto, né? E a gente vive ali num conflito sem saber o que fazer. E eu quero te dizer nessa noite que isso é mais fácil de resolver do que você imagina. E quando você perceber que as senhas de acesso ao coração do seu filho são tão fáceis de usar e são frutos do Espírito Santo, você vai se surpreender. Eu sou a Fabi Lima, para quem não me conhece, talvez você esteja aí em qualquer lugar do Brasil ou fora dele e você está aqui pela primeira vez olhando para mim, me conhecendo como pessoa. Eu sou mãe, esposa 24 anos, mãe de uma menina de 19 anos que também já é mãe e de um menino de 16 anos. Eu tenho em minhas mãos um jovem, uma jovem e um adolescente. E sabe, um dia, assim como você, eu estava preocupadíssima, porque eu tinha meus filhos comigo dentro de casa, mas cada um deles estava vivendo em seu mundo, desconectado de mim, do pai, desconectados entre eles. Isso me preocupou demais. E é por isso que eu estou aqui, para ajudar você, para que esse fardo fique mais leve para você, mais do que foi para mim. Porque eu tive que usar muito a minha mente, o meu coração e os meus joelhos para que eu tivesse novamente meus filhos conectados a mim. Além de mãe, além de avó, eu sou empresária, também trabalho na área de negócios, além de ser empreendedora e comunicadora. E é por isso que eu quero utilizar os meus dons para te ajudar, porque além de tudo isso, eu sou líder de crianças, adolescentes e jovens há mais de 25 anos. E sabe, queridos, liderando essa faixa etária, né, de crianças, adolescentes, pré-adolescentes, eu percebi que o meu trabalho como líder, o meu trabalho para encaminhá-los para o céu, para a eternidade, seria falho se eu não tivesse a parceria dos pais, pois os pais são a maior influência na vida de uma criança. Então, se você é pai, se você é mãe, saiba que Deus tem um legado que você precisa entregar aos seus filhos. Você precisa doutriná-los, você precisa estar ali ao lado deles. E é por isso que a conexão precisa estar muito forte nessa faixa etária de idade. É por isso que você precisa estar conectado. Sem você não será possível que eu, como líder, outros líderes que talvez estejam aqui neste evento, possam cumprir o seu papel com excelência. Liderar jovens, liderar essa faixa etária, talvez traga muitas alegrias, porque traz visibilidade. Mas o nosso papel como mães e pais muitas vezes não traz visibilidade, mas está sendo percebido pelos céus. E eu quero dizer para você, não desanime, não desanime. Há meios, o Espírito Santo nos dá senhas de acesso ao coração dos nossos filhos. E é sobre isso que nós vamos finalmente falar nessa noite. Eu quero começar dividindo com você a primeira senha de acesso ao coração do seu filho. Se você quiser pegar papel, caneta, começa a anotar tudo aí. São 7 senhas importantíssimas que você vai continuar usando depois que esse evento acabar. E depois você vai me contar os resultados. A primeira senha de acesso ao coração dos seus filhos é uma senha muito conhecida por todos nós. É a senha do amor. Como os adolescentes precisam desesperadamente se sentir amados. Você precisa entender isso, você que é pai, que é mãe, você precisa entender que o seu filho precisa ser amado.
Mas transmitir essa verdade aos filhos nem sempre é fácil, mesmo porque na adolescência o que acontece? Eles se afastam um pouco de nós. Precisamos entender que as pessoas, sejam elas crianças, jovens ou adultos, transmitem, dão e recebem amor de formas distintas. E muitas vezes o que você precisa fazer é encontrar a melhor forma de transmitir amor ao seu filho, né? Pesquisas demonstram que os pais exercem a influência mais significativa na vida de seus filhos através do amor. Quando a porta dessa influência é o amor, de acordo com o Dr. Gary Chapman, a chave para abri-la está em aprender a expressar esse amor numa linguagem que faça sentido para o seu filho ou para sua filha. Você consegue se lembrar agora qual é a linguagem de amor de seu filho? Será que são os presentes? Ele se sente amado quando você lhe dá presentes? Será que é o toque físico? Ele se sente amado quando você o toca, quando você o abraça? Será que é o tempo de qualidade que você dá a ele? Como é que o seu filho gosta de receber amor? Como é que ele entende que está sendo amado? Você precisa descobrir isso. Para que o seu filho adolescente se sinta amado, para que você acesse o coração dele, você precisa usar a senha do amor. Então, é urgente que você saiba como ele se sente amado. E como é que você vai descobrir isso? Talvez lendo o livro As 5 Linguagens do Amor para Adolescentes. Talvez conversando com seu filho, um diálogo aberto. Talvez você é um pai ou uma mãe super perceptível e já sabe como é que seu filho gosta de receber amor. Então, muitas vezes na semana, dedique tempo para demonstrar amor ao seu filho. Mas eu quero dizer, queridos, que linkado ao amor está a disciplina. Quando você acessa a senha do amor, junto com ela, você precisa linkar a disciplina. A disciplina, já disse um grande sábio, é uma das formas mais elevadas do amor. E a Bíblia diz lá em Provérbios 3:12, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Você precisa entender que o amor e a disciplina caminham juntos. Nós temos aqui então a primeira senha de acesso ao coração do seu filho. E eu quero te fazer uma pergunta: você usou essa senha já hoje? Você já usou a senha do amor hoje? Você já demonstrou amor de alguma maneira? Você precisa urgentemente fazer isso. Talvez você não está tendo conexão com o seu filho e acesso ao seu coração e à sua mente, porque você não acessou a senha do amor. A segunda senha para acessar o coração do seu filho, vamos lá, é a consistência. Sabe, quando o seu filho adolescente quebra regras, ele precisa entender que se você fez um combinado com ele e ao quebrar uma regra, ele vai ter que pagar um preço, então você precisa ser consistente na cobrança do preço, né? Porque é nessa fase que eles estão aprendendo a distinguir o que é certo e o que é errado. E, queridos, nessa fase, os nossos filhos adoram testar os nossos limites. Sabe quando você diz assim para ele, você só vai ficar 1 hora por dia no celular? O que ele faz? Quando chega 1 hora de relógio, ele te entrega o celular. É isso que ele faz? Não é isso. Ele vai testar, ele vai ficar mais um pouquinho, ele vai tentar te enrolar, ele vai fugir do seu campo de visão, né, para que ele fique mais um tempinho ali, para ele testar se aquilo que você está dizendo é certo ou não, ou se você de repente está muito ocupado e vai deixar que as coisas corram soltas, né? Se você não vai se preocupar em realmente ser consistente na cobrança daquilo que você combinou com ele. Então, essa senha é muito importante, porque se você não é consistente, ele vai perceber que você não cumpre aquilo que você diz. E isso é péssimo para a relação entre pais e adolescentes. Não importa quantos anos eles tenham. Ao contrário do que alguns pensam, as crianças estão abertas a regras, mas elas precisam que nós sejamos consistentes na cobrança daquilo que ela precisa fazer.
tá? Ela precisa entender aquilo que você espera dela. E esse entendimento, muitas vezes, vem junto com o diálogo, né? Vem no diálogo, na verdade. Você precisa sentar e dialogar e mostrar para o seu filho, mesmo que ele seja muito tenro ainda em idade, que ele tem regras e que essas regras precisam ser cumpridas e que você não muda as regras conforme as coisas vão ou não acontecendo, tá? As regras precisam ser cumpridas. Talvez você não está sendo obedecido, né? Talvez você não está sendo respeitado porque você está usando a senha da consistência de forma errônea. Então você precisa rever alguns conceitos, você precisa talvez se sentar com seu filho novamente para que ele entenda que a partir daquele momento as regras em sua casa serão cumpridas. A terceira senha de acesso ao coração dos seus filhos, queridos, é uma senha muito importante e eu gosto muito dela. Talvez a forma que eu recebo amor seja essa, né? Deve ser por isso que eu gosto, né, dessa senha aqui. É a senha do elogio. Uma das principais queixas nos consultórios de terapia, uma das principais queixas dos adolescentes, né, onde eles estão em salas na igreja, junto no seu grupo, na sua célula de adolescentes, no seu pequeno grupo de adolescentes ou na escola, a principal queixa deles contra os pais é a falta de elogios por parte dos pais, ou a gente pode chamar a falta de reconhecimento. Sabe quando seu filho vai bem na prova e você simplesmente usa aquela frase: não fez mais do que a sua obrigação. Nós estamos dizendo que ele não é importante, que aquilo que ele fez não é importante. Quando a gente não afirma que ele é bom o suficiente, que ele fez o seu melhor, que ele alcançou os seus objetivos, a gente está amando, a gente está valorizando. E os adolescentes precisam muito desse senso de valorização, de que eles são valiosos, de que eles são importantes, de que eles sim sabem fazer as coisas corretamente, né? De que eles sim podem cumprir regras, de que eles sim podem ser obedientes e respeitosos. Então a gente precisa parar para observar isso. E aí eu pergunto, hoje você usou já a senha do elogio? Talvez através de um bilhetinho, talvez de uma mensagem do WhatsApp, né? Talvez através de um abraço, né? Você precisa usar a senha dos elogios, porque você vai manter aberta a conexão, a mente e ao coração do seu filho, tá certo? Outra senha de acesso, não menos importante que as outras, é a influência. Eu já disse aqui no início que a influência, né, que nós como pais somos a maior influência dos nossos filhos. E a melhor forma de educar e transmitir valores é por meio do exemplo. As palavras motivam, mas os exemplos arrastam. Além do diálogo, é importantíssimo você praticar hábitos e atitudes positivas no dia a dia para que seu filho perceba que você também é alguém correto, é alguém obediente, é alguém disciplinado, é alguém que cumpre regras, é alguém que respeite hierarquias. Os seus filhos precisam ser influenciados por aquilo que eles veem, né? E no nosso vocabulário de pais nunca deveria existir a frase, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A gente precisa, como cristãos, amados, tirar isso do nosso vocabulário. Nós devemos ser exemplos para os nossos filhos, exemplos de integridade, exemplos de caráter, né? Exemplos de moral, de ética, exemplos como cristãos, né? Como bons leitores e praticantes da palavra de Deus. Eu sempre digo, né, nas minhas palestras, nossos filhos não serão mais cristãos do que nós somos. Não precisamos e nem podemos esperar isso deles.
eles serão tão cristãos quanto nós somos. E muitas vezes, por nossos filhos não verem nos nossos atos aquilo que nós falamos, nós perdemos a influência sobre eles. E apenas os influenciamos, infelizmente, para o mal. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque nessa fase, né, algumas dificuldades podem acontecer por conta disso aqui, né, de nós falarmos, mas não fazermos, tá certo? Então precisamos pensar nisso. Hoje você influenciou seu filho para o bem? Você já usou essa senha de acesso, né? Você já manteve aberta, né, a ligação com seu filho, a conexão? Vamos então para a quinta senha de acesso ao coração do seu filho. Não menos importante que as outras, é o tempo, a senha do tempo. Ter tempo de qualidade com os filhos. O que significa isso, amados? Criar períodos proveitosos, focando o relacionamento entre vocês, tá? Então, a gente precisa criar esses momentos proveitosos, tá? Para alcançar esse resultado, é preciso encarar muitos desafios. Mas, pelo contrário, esses desafios podem ser encarados com ações simples, como estabelecer uma excelente experiência para todos através de momentos especiais. E esses momentos podem ser refeições em família, é claro que eu ia falar disso hoje, né? Refeições em família. Você pode estabelecer na sua casa um dia da família, onde uma vez por semana vocês vão se encontrar, vocês vão sair juntos, vocês vão praticar o esporte preferido do seu filho juntos, vocês vão de repente fazer algo que ele gosta, né? Vocês vão com as meninas ao shopping, com as filhas, né? As meninas gostam de ir ao shopping, vocês vão assistir um filme, tá? Existem muitas coisas que a gente pode fazer que demonstram para os nossos filhos que o nosso tempo também é deles e que passar tempo com eles é importante para nós. Esses dias eu fiz uma pergunta, até fiz uma postagem no Instagram, né, falando sobre isso. Perguntei para a Valerie, que já está fora de casa, né, já está casada. Eu falei, o que marcou a sua vida no período em que você morava conosco em casa? E uma das coisas que ela mencionou foram as viagens de férias. E ela disse, por que as viagens? Porque nas viagens o tempo de vocês era só nosso. E eu me emocionei com aquilo, né? Quanto do seu tempo semanal, queridos, queridas, você tá dedicando aos seus filhos, né? Às vezes a gente não tem tempo para nada. A gente está correndo demais, a gente precisa trabalhar demais, a gente tem tarefas demais na igreja, a gente tem que atender gente demais e os nossos filhos estão sozinhos, solitários dentro de casa. Estão perdidos em suas tocas porque nós os colocamos lá, nós os deixamos lá, porque afinal de contas nós não temos tempo para eles, né? Quanto do seu dia você dedica ao seu filho? Será que pelo menos as refeições na sua casa são feitas em família? Será que pelo menos as refeições? Será que vocês têm feito culto familiar, um momento ali de adorar a Deus juntos, onde você pergunta ao seu filho como é que foi o dia hoje, o que aconteceu lá na escola, né? Será que a gente está tendo tempo para isso? Ou será que os nossos filhos estão vendo que nós não os priorizamos? Que nós temos tempo para tudo nessa vida, menos para eles. Queridos, essa aqui é uma senha, eu digo que uma das mais importantes para um adolescente. Se ele perceber que ele não é importante para você, não pense que você vai ter acesso à mente e ao coração desse adolescente. Você não vai ter acesso. Ele se fecha em si mesmo, porque ele percebe que todas as outras coisas são mais importantes do que ele na sua vida. Tá? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. E por falar em atenção, a próxima senha de acesso ao coração dos nossos filhos, a sexta, quase finalizando as senhas, é a atenção. Muito ligada ao tempo, né? Como é que a gente demonstra atenção aos nossos filhos? Em conversas,
conversas eficazes, onde a gente fala de assuntos como sexualidade, estética do corpo para as meninas, padrões de beleza, né? O mundo está impondo um padrão de beleza para os nossos filhos que não é o padrão de Deus, né? E eles estão aí sendo bombardeados todos os dias, né? Por esses padrões de beleza, por padrões de consumismo. E quando a gente entende, dá atenção aos nossos filhos, conversa com eles para perceber o que eles entendem, o que eles aprovam em relação a isso, o que eles pensam em relação a isso, nós com certeza manteremos a conexão com eles, né? Haverá ali uma ponte, porque nós primeiro dedicamos tempo e depois nós damos atenção àquilo que ele pensa, àquilo que ele diz. E cuidado quando você diz a ele: ah, você não sabe de nada, que isso? Você nem sabe o que é isso. Lá no meu tempo, lá na minha época era assim. Cuidado com essas frases que fecham a mente dos nossos filhos para que eles não se expressem, né? Muitas vezes a culpa é nossa quando nossos filhos não querem conversar, não querem se expressar, não querem nem mesmo dar a sua opinião a respeito de um ou outro assunto, porque nós, como pais, nos colocamos como os donos da verdade, né? Nós temos sempre a razão, nós não queremos... Perdão, queridos. Nós não queremos ouvi-los, né? Nós não queremos saber a sua opinião, nós já temos um conceito formado a respeito de tudo e de todos, e aí a gente fecha esse acesso aos nossos filhos. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso e prestar muita atenção nos nossos filhos, no que eles querem falar, no que eles estão dizendo através, não só com palavras, mas pelo seu comportamento. Poderíamos citar aqui, por exemplo, a compulsão alimentar, né? Muitos adolescentes têm comido demais porque estão ansiosíssimos, né? Estão usando demais a tecnologia, né? Outros têm problemas de distorção da imagem, se sentem feios, se sentem inadequados. A gente precisa prestar atenção nisso. A gente precisa entender quando um filho está sem apetite. Por que ele está sem apetite? Por que ele não está dormindo bem? Por que ele está tão irritadiço? Né? Por que ele está tão nervoso? Por que ele não está atendendo as minhas ordens? O que está acontecendo? Quando a gente acessa essa senha da atenção, a gente vai conseguir entender melhor o que está acontecendo com nossos filhos. Então, escute com atenção, dê atenção aos sinais que ele transmite todos os dias. E a última senha dessa noite, a 7ª senha, é a senha do respeito. Quando você respeita os comportamentos desafiadores, agressivos, difíceis, explosões emocionais e entende seu filho como um ser humano em desenvolvimento, isso não é falta de firmeza, limites ou educação. Muitas vezes, nós como pais, eu tive que fazer muitas vezes isso, não só com a Valerie como com o João, né? Nós como pais precisamos dar um passo atrás e entender que eles estão passando por um momento de mudanças e de transformações. Transformações em seus hormônios, né? Transformações físicas, transformações psicológicas, né? O seu caráter está em formação, eles estão sendo bombardeados por muitas informações, então é um momento difícil para eles. E quando nós respeitamos esse momento, nós estamos dizendo a eles que os amamos, que prestamos atenção neles, que eles são importantes e que essa fase vai passar. Amor, respeito e comunicação andam juntos, né? E o respeito, queridos, não pode ser medido, não pode ser exigido e muito menos forçado. Respeito é um estado de liberdade entre dois indivíduos. É também um estado de ser justo, portanto, está sempre presente onde não há autoritarismo. Cuidado em conseguir o respeito dos seus filhos através do autoritarismo. E aí que as percepções entram em jogo, né? A maneira como o seu filho vê o mundo é muito diferente como a que você
entende o mundo. E a gente precisa respeitar essas diferenças. Tente compreendê-lo, mas, é claro, deixe claro que há uma hierarquia a ser respeitada. O importante aqui é que você o respeite, mas diga a ele que você é autoridade dentro de casa. Você como mãe, você como pai é que sabe o que realmente é importante para eles em determinado momento ou em determinada situação. Tudo isso que eu disse aqui forma a senha de acesso ao coração do seu filho. E aí, agora a gente pega a primeira letra, né, de cada uma dessas palavras. Vocês se lembram quais são as senhas? Quem é que está anotando aí? É o amor. O que mais? É a consistência, os elogios, a influência, o tempo, a atenção e o respeito. A gente pega tudo isso aí, amados, e coloca aqui, ó, aceitar. Na verdade, essa é a senha de acesso ao coração do seu filho. É aceitá-lo, amá-lo, a despeito de quem ele é, a despeito do que ele está fazendo, a despeito de suas decisões, a despeito dos seus ataques, né, de nervosismo, a despeito das suas opiniões. Nós precisamos aceitá-los e amá-los, porque o Senhor nos ama assim como nós somos. E Ele tanto nos ama que Ele vai nos transformando dia a dia através dessas senhas também de acesso ao nosso coração. O Senhor Jesus nos ama, o Senhor Jesus é consistente, o Senhor Jesus nos elogia, nos influencia, Ele dedica de seu tempo a nós, não só o seu tempo como a sua própria vida, Ele nos dá atenção e o Senhor Jesus nos respeita. Quando nós acessarmos essa senha da aceitação, quando você aceitar o seu filho, você estará conectado ao coração dele. Queridos, dá para perceber que temos muitos desafios enquanto pais, enquanto líderes de crianças, de adolescentes e de jovens, né? Até agora nós temos aí o máximo de conteúdo que eu consigo passar para vocês nessa aula, né? Mas a gente poderia passar horas e horas aqui conversando a respeito do desenvolvimento dos adolescentes, a respeito da espiritualidade dos adolescentes, como já conversamos em outras lives, né? A respeito de vários aspectos da adolescência. E a gente percebe que aí fora muito pouco se fala sobre isso, ou quando se fala de forma superficial, né? Essas informações que eu dei a vocês são tratadas aí fora de forma superficial, né? E é por isso, então, porque eu quero ajudar mais pais a terem conexão com seus filhos. É por isso, porque eu teria muito mais a dizer a vocês nessa noite, mas o tempo não me permite. É por isso que eu preparei uma mentoria que na verdade é um discipulado que vai transformar sua vida e seu relacionamento com seus filhos. Essa mentoria, queridos, que eu preparei foi feita e elaborada através de muito estudo, de muita vivência, de muitas experiências vividas nesses mais de 25 anos em que eu trabalhei com crianças, jovens e adolescentes. Nessa mentoria eu quero ajudar você que é pai, você que é líder, você que é mãe, a identificar e definir com clareza quais são os seus objetivos. Quais os objetivos que você tem para a sua família, para a educação dos seus filhos. E através de traçar esses objetivos, você ter recursos palpáveis para aplicar, onde você poderá contribuir com o crescimento também de outras famílias, porque na mentoria nós estaremos trocando experiências. Na mentoria nós estaremos trocando orações. Na mentoria nós poderemos conversar a respeito daquilo que nos aflige. Nós poderemos falar e nós poderemos ouvir. Essa mentoria oferece uma solução completa
para que você use essas senhas de forma eficaz. Existem métodos para que você utilize essas senhas, né? Existem caminhos que você precisa usar para chegar ao coração dos seus filhos, para que você os tenha nas suas mãos, como era na infância, né? Eles eram tão obedientes, eles não discutiam, eles estavam conectados, nós éramos as suas escolhas preferidas, né? Então eu quero te ajudar nessa missão. Sabe por quê? Porque há 3 anos, no início da pandemia, eu me vi desesperada quando eu olhei para os meus filhos dentro de casa e percebi que mesmo cristãos, mesmo criados na igreja, nós estávamos em família, porém desconectados uns dos outros. Eu percebi que eu não tinha tempo para eles, que eu não os estava influenciando para o bem, que eu não os amava da forma como eles gostariam de ser amados, que eu não dava atenção e que eu não usava quase que a maioria dessas senhas para acessar o seu coração. E aí eu tive que estudar muito, eu tive que orar muito, eu tive que trabalhar com minha mente, meu coração, como eu disse no início, com meus joelhos, para que eu entendesse como usar de forma eficaz essas senhas de acesso aos meus filhos. E aí, pensando nisso, eu resolvi criar essa mentoria, para que você também pudesse ter acesso a esse conteúdo de forma prática. E para quem que é essa mentoria? É para os adolescentes? Essa mentoria é para pais cristãos que querem resgatar os vínculos afetivos com seus filhos adolescentes. Agora, resgatar esses vínculos de que forma? Sem conflitos, sem imposição e de forma simples e saudável. Principalmente, sem gastar uma fortuna. O MP-TEAM é o nome dessa mentoria. Essa mentoria pode ajudar você a tranquilizar o seu coração em relação à educação de seus filhos, em relação à espiritualidade dos seus filhos, em relação ao crescimento harmonioso dos seus filhos. Essa mentoria é chamada de MP-TEAM. Trata-se de uma mentoria 100% online, ou seja, você pode fazer da sua casa mesmo. Essa mentoria tem 6 módulos que te ajudarão a restabelecer esse vínculo emocional com seus filhos, como era na infância e como é o sonho de todo pai, de toda mãe. Então, como é que a gente vai distribuir essa mentoria? São 6 semanas, um encontro por semana, onde nós discutiremos a respeito de 6 aspectos importantíssimos do desenvolvimento dos adolescentes. Nós entenderemos como funciona a mente dos adolescentes, nós entenderemos como é que a gente pode chegar ao coração deles e o método principal dessa mentoria, é claro que é a mesa posta. Eu quero ensinar você, pai, você, mãe, a usar o momento das refeições para acessar o coração dos seus filhos e usar de maneira eficaz as senhas de acesso. Então você precisa apenas dos momentos das refeições. Os momentos das refeições são os momentos dados como um presente de Deus para nós acessarmos o coração dos nossos filhos e depois lançarmos eles ao mundo como flechas. Então, se você participa dessa mentoria, você vai então, através de 6 semanas e 6 módulos, entender como é que você introduz, né, cada uma dessas senhas, como é que você chega ao coração dos seus filhos. E além disso, de 6 semanas, você vai poder, através da mentoria, receber 3 bônus. Que bônus são esses? Esses bônus são um teste em PDF para você testar se você conhece ou não seu filho. Você vai receber um PDF onde vai ter perguntas para interação com seus filhos no momento das refeições e um plantão tira dúvidas e trocas de experiências uma vez por semana. Então nós teremos 2 encontros semanais durante 6 semanas. Um encontro para estudarmos as senhas de acesso e como é que a gente vai entrar
conectar, como a gente vai entrar no coração dos nossos filhos, nos conectando com eles, e a gente vai ter um outro encontro para tirar as dúvidas e trocar experiências. Olha que top isso, né? Por que eu tô fazendo isso agora? Você pode perguntar, Fabi, por que você tá fazendo isso agora? Porque eu entendo, querida, que você quer ter conexão com seu filho. Eu entendo que você quer ter o respeito e a admiração dele. Eu entendo que você não quer mais ter uma comunicação violenta com seu filho. Você quer ter segurança em relação às escolhas de amizades que ele tem feito aí fora. Você quer ter a oportunidade de guiá-los até a eternidade. Você quer fazer isso sem imposição, autoritarismo e conflito. Você quer ter maior interação com eles no dia a dia, tirá-los do celular e tirá-los do quarto. Você quer dormir todos os dias com a sensação de dever cumprido. Eu, Fabi, estou fazendo isso agora porque eu sei que você quer ter um lar na presença de Deus, como foi o meu desejo também um dia, querido. Eu sei que você quer tornar-se confiável para o seu filho. Você quer fazer parte da vida do seu filho numa relação saudável. Talvez você olhe para outras famílias, enxergue isso. Talvez você olhe para os amigos dos seus filhos, enxergue isso, mas você não consegue enxergar isso dentro da sua própria família. E eu sei que você quer poder desfrutar da presença dos seus filhos enquanto eles estão em casa, porque, queridos, eles irão sair. Eles irão voar, e eu tenho sentido isso na pele, e eu agradeço a Deus a oportunidade de ter me dado esses últimos 3 anos com meus filhos, de poder ter chegado ao coração deles e poder influenciá-los para o bem, para fazer as melhores escolhas. Quem não quer isso, né? Quem não quer tirar os filhos de dentro do quarto? Quem não quer que os filhos interajam com outras pessoas? E acima de tudo, quem é que não quer ser um exemplo que conduza seus filhos para a eternidade? Você quer isso? Eu sei que você quer. E aí você pode estar perguntando, mas Fabi, quanto custa isso? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Quanto custa a salvação do seu filho? Responda, se puder. Quanto custa a salvação do seu filho? Eu queria que você pensasse nisso neste momento. Quanto custa a salvação de um filho, queridos? Quanto custa para você? Quanto custa a salvação do seu filho? Quanto custa a vida do seu filho? Quanto custa? Quanto custa você tê-lo por perto? Quanto custa você tê-lo confiando em você? Quanto custa você poder orar com ele todos os dias antes que ele vá para a cama? Quanto custa fazer as refeições junto com seu filho? Eu andei dando uma olhada em mentorias nesse nível para indicar para alguns amigos que durante todo esse tempo estavam tendo problemas com seus filhos adolescentes. E durante algum tempo eu fiquei observando e dando uma pesquisada em mentorias desse tipo, né? E eu vi que realmente, que praticamente essas mentorias não existem. E aí eu encontrei um valor de uma sessão de terapia hoje com psicólogo que custa semanalmente pelo menos R$100. Se você tiver um filho, se você tiver um filho que precise de terapia, você vai gastar com ele pelo menos R$400 mensais. Mas por que a gente não se prepara para não precisar levá-lo à terapia? Por que a gente não faz isso, né? E aí, pensando nisso, na dificuldade que a gente tem de encontrar esse tipo de aconselhamento no mercado aí fora, principalmente aconselhamento cristão, eu cheguei a um valor que eu tenho certeza que não vale nem a unha do dedinho do seu filho. Essa mentoria, 6 semanas junto comigo, estudando, buscando do Senhor de joelhos, através da palavra de Deus, através das refeições em casa, essa mentoria de 6 semanas, com mais esses 3 bônus que eu disse para vocês agora, custa apenas
R$117,90. Quanto vale um filho? Eu sei que esse valor é um valor muito baixo em relação àquilo que você pode receber, que é de volta o coração do teu filho nas tuas mãos. Queridos, precisamos investir na salvação dos nossos filhos. Precisamos investir. Precisamos investir tempo, precisamos investir dinheiro, precisamos investir joelhos no chão, precisamos investir mente, precisamos investir conhecimento, investir em conhecimento. Muitos de nós, queridos, e eu tenho ouvido muitos pais, em 25 anos liderando crianças, adolescentes e jovens, eu tenho ouvido muitos pais que estão desesperados porque estão perdendo os seus filhos para o mundo. Você vai esperar que isso aconteça? Eu estou te trazendo hoje uma oportunidade. Se você orou nos últimos dias, se você pediu a Deus uma solução para os relacionamentos seus com seus filhos, eu te digo que essa é a resposta. Porque Deus colocou isso no meu coração há alguns dias, há alguns meses e há alguns anos. E eu disse lá, coloquei nos meus stories no Instagram, você pode ver depois, que o fogo está ardendo aqui porque eu decidi trabalhar ajudando pais cristãos a solidificarem seus relacionamentos com seus filhos. Eu tenho certeza que Satanás não quer que esse trabalho avance, mas você sabe que a coisa mais importante da sua vida é o seu filho. O que eu tenho de mais importante na minha vida são os meus filhos. Você precisa tomar uma decisão hoje. Esse valor é o valor somente do lançamento dessa mentoria. Esse valor com certeza vai aumentar nos próximos dias. É um valor irrisório, porque não é disso que depende o meu sustento, né? Eu tenho outras profissões, eu tenho outros ganhos, mas eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar e me coloco à disposição. E talvez você pergunte assim, Fabi, e se eu não tiver dinheiro para investir numa mentoria nesse momento, eu devo esperar? Não, não deve esperar. O tempo é agora. Nós estamos vivendo, queridos, num tempo de urgência. A urgência, precisamos nos colocar ao lado de Deus nessa tarefa de levarmos os nossos filhos para a eternidade. E se eu não tiver tempo, Fabi, para fazer a mentoria? Você tem tempo sim, porque as aulas ficarão gravadas, a mentoria ficará gravada e você poderá acessar em qualquer momento do dia ou da semana. E aí você pode perguntar assim, ai Fabi, eu tenho medo de não conseguir aplicar o que eu aprender na mentoria. Você vai conseguir aplicar sim, porque o Espírito de Deus vai te guiar. Queridos, quando a gente vê a lista das senhas, a gente percebe que essas senhas são nada mais, nada menos do que frutos do Espírito. E eu quero te dizer que o Espírito Santo quer te ajudar a trabalhar pela salvação do seu filho. Ele vai estar ao teu lado, te dando tempo, te dando sede, te dando fome da palavra e te dando o senso de urgência nesse momento, tá? E aí você pode perguntar para mim, ai Fabi, né? Você pode estar pensando, eu não acredito que eu consiga aprender online. Eu te digo que você não só consegue, como vai. Essa mentoria vai te ajudar de forma online a se colocar no mesmo patamar de seus filhos que estão ligados à tecnologia. Queridos, eu tenho recebido muitos depoimentos. Eu tenho o depoimento da Estela, da Osiane, lá de Rondonópolis. Mês passado eu estive lá fazendo uma palestra para pais, conversei com a igreja a respeito das refeições à mesa, das refeições em que o Senhor chega para jantar conosco, e as duas me mandaram depoimentos que estão no meu Instagram, gostaria de ler para vocês. A Estela disse, Fabi, depois do que você me disse, daquilo que você relembrou a respeito da mesa, eu tenho feito disso uma rotina na minha casa. E o relacionamento com os meus filhos tem mudado drasticamente. A Osiane disse, por conta de problemas com os meus filhos, com meu filho, eu estava desanimada há muito tempo para arrumar a mesa.
mas a partir de hoje eu quero fazer disso uma rotina na minha vida. E eu perguntei a ela ontem como é que estão as coisas e ela me disse que estão melhorando muito. Eu tenho outro depoimento da Eliane, lá da igreja do Tiradentes, que tem um filho adolescente, quando ela fez a primeira mesa, depois que ela ouviu uma palestra minha, seu filho adolescente se sentou na mesa, viu a mesa arrumada e ele disse: para quem é essa mesa? Quem é que vem jantar aqui hoje? E sua mãe disse: é para você, meu filho. E o nome dele estava escrito num papelzinho que ela marcou o lugar dele à mesa. E ele disse: quem é essa pessoa? E ela respondeu: é você. E ele ficou emocionado e disse: nunca você arrumou uma mesa para mim. Queridos, Deus está nos dando a oportunidade de salvar os nossos filhos, através simplesmente de fazermos refeições à mesa. Mas existem métodos, senhas, códigos para que isso seja feito de forma produtiva e para que você colha os resultados. E o MP Team é uma mentoria que vai te ajudar e te guiar nesse processo. E eu te digo uma coisa: se você não tiver resultados, eu te dou uma garantia de 60 dias para você começar a colher os resultados. Se você não tiver resultado com seus filhos depois de 60 dias, eu te dou mais 60 dias para você colher os resultados. Se depois de mais 60 dias você não tiver colhido o resultado, eu vou te dar uma consultoria particular e te dou mais 60 dias. E aí, se você falar: Fabi, não colhi resultado nenhum aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu devolvo o seu dinheiro e te dou mais 100 reais. Faço um pix para você de 100 reais. Se em 6 semanas você não conseguir colher nenhum resultado com seu filho adolescente e os seus relacionamentos não mudarem de forma drástica. Amados, nós somos os tutores dos nossos filhos. Nós recebemos de Deus a responsabilidade de ensiná-los e educá-los. Somos responsáveis perante o Senhor pelo modo como educamos e orientamos os nossos filhos. Somos os responsáveis por usar as senhas de acesso ao coração deles. Somos sua maior influência. E queridos, o Salmo 127, eu quero mostrar um negócio aqui para vocês. O Salmo 127, no versículo 3, diz que os nossos filhos são como flechas. Eu recebi hoje um vídeo de uma amiga que tem filhos pré-adolescentes e ela me mandou um vídeo que falava a respeito do arco e da flecha e ela disse: Fabi, isso se parece tanto com Conexão Team. Se ela está assistindo agora essa live, esse evento, ela vai perceber que realmente Deus a inspirou para mandar aquele vídeo. Sabe, queridos, quando nós temos o arco e a flecha, o conselho é que nós aproximemos a flecha do nosso peito o tanto possível para que, ao lançarmos a flecha, essa flecha possa alcançar longas distâncias. Nossos filhos, queridos, precisam estar perto de nós. Nossos filhos precisam estar perto do nosso coração. Só assim nós alcançaremos o seu coração. E Deus nos dá a oportunidade, através da mesa, de nos conectarmos com os nossos filhos. Já deu para perceber que eu não estou aqui para entreter vocês, para fazer você rir ou chorar, ou para trazer para você uma mensagem de cunho emocional. Eu quero te chamar. Se você está aqui nessa noite, foi Deus que te trouxe aqui. Eu quero te dizer que se você colocar em prática aquilo que eu quero te ensinar através dessa mentoria do MP Team, você vai mudar os relacionamentos dentro da sua casa de forma drástica. E eu quero ler para vocês um texto que está lá no livro Família à Mesa. É o meu livro de cabeceira depois da Bíblia. Lá na página 48 há um texto que vocês já devem até conhecer de tanto que eu falo sobre esse texto aqui. E o texto diz: o princípio da mesa sempre esteve presente na palavra de Deus. Mas agora chegou o momento em que precisamos ouvi-lo muito mais do que antes.
Creio que o princípio da mesa é a mensagem de Deus para a nossa geração, a fim de fortalecer as famílias e nos preparar para fazer a obra dele no mundo atual. A nova geração precisa se sentar à mesa novamente com seus pais. A nova geração precisa se conectar com seus pais através das refeições. É ali, queridos, que você vai ensinar sobre ética, moral e princípios da palavra de Deus. Mas nós estamos perdendo tempo com coisas que não levarão os nossos filhos para o céu. É urgente, precisamos entender o nosso papel, que é o papel do discipulado. Nos últimos anos, os adolescentes estão fumando menos, usando menos narcóticos, engravidando menos, inclusive com menos televisão. Isso é bom? Espere. Por outro lado, aumentou drasticamente o índice de pós-millennials com depressão, práticas suicidas e automutilação. Ou seja, num resumo trágico, eles se drogam menos e se cortam mais. Assustador. Como líder de crianças, adolescentes e jovens há mais de 25 anos, eu tenho inúmeras histórias para contar de jovens com depressão, síndrome de pânico, que estão se automutilando, que estão se drogando, que estão praticando sexo livre. Por quê? Porque não são mais influenciados por seus pais. Precisamos mudar essa história. E a pergunta que eu faço, já para encerrar essa live, é: fugiremos às nossas responsabilidades? Nossos filhos estão sofrendo, os adolescentes estão sofrendo, nós não temos mais tempo a perder, queridos. E eu quero te chamar para uma ação. Eu não sei onde é que você está agora. Eu não sei se você está com o celular na mão, se você está assistindo pela TV. Eu quero que você aí na sua casa procure, aí na sua casa, uma foto do seu filho, uma foto dos seus filhos. Eu quero que você leve o celular agora, lá onde é que está o porta-retrato do seu filho, onde é que está a foto do seu filho. Eu quero que você olhe para eles e eu quero te perguntar: você tem coragem, você terá coragem de continuar negligenciando a educação de seus filhos, a educação cristã de seus filhos? Você terá coragem de continuar desconectado do coração deles porque você não está usando as senhas dadas a você pelo Espírito Santo? Você terá coragem? Eu tenho certeza que não. E eu quero te chamar à ação. Eu quero que você se inscreva nessa mentoria. Eu quero que você se inscreva agora. Eu quero que você se comprometa com a sua família e o crescimento espiritual dos seus filhos nos próximos 45 dias. Eu sei que a experiência vivida aqui nessa noite no Conexão Team foi uma experiência que impactou a sua vida. Eu sei que o que eu disse aqui impactou a sua vida, não porque foi eu que disse, mas porque o Espírito Santo está falando ao seu coração. Queridos, não há propósito sem processo. Precisamos ser lapidados, ensinados pelo Senhor. Precisamos ouvir e aplicar as suas instruções para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas, para nossas famílias e para os nossos filhos. Se essa semana você pediu respostas a Deus, aí estão as respostas. Ele só pode fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Mas aquilo que você consegue fazer, o Senhor não fará por você. Você precisa agir, você precisa decidir. Caminhe no seu tempo, mas de forma contínua e os resultados virão. Creia somente. Dê um passo de fé. Clica no link agora. Faz a sua inscrição para essa mentoria. Na próxima terça-feira, queridos, nós já estaremos juntos, estudando juntos a palavra de Deus e começando a entender o que é o adolescente.
Nós começaremos a entender a personalidade dos nossos filhos, nós começaremos a entender quem eles são e por que agem como agem. Eu quero convidar você a fazer parte da primeira turma do MP Team. Ela é um discipulado e eu quero que você faça parte disso. Eu vou estar orando por você. Eu vou estar orando para que Deus trabalhe no seu coração e que você tenha coragem. Mais uma vez eu te pergunto, quanto custa a salvação do seu filho? Que Deus possa te abençoar. Eu me despeço com uma oração silenciosa, na certeza de que Deus vai trabalhar no seu coração e não vai te deixar em paz, porque o que Ele mais quer é a salvação dos seus filhos e da sua família. Muito obrigado por estar comigo, por ficar comigo até agora. E agora eu deixo você conversar com o Senhor e tomar a sua própria decisão. Que Deus te abençoe e na próxima terça-feira estaremos juntos, iniciando a primeira turma do MP Team. Um abraço.